Algumas fotos parecem completamente inocentes, até que se revela que estão ligadas a mistérios inexplicáveis que nunca foram solucionados. Às vezes mostram pessoas desaparecidas antes do sumiço, em outras trazem a última foto de vítimas de crimes fatais. E elas servem como um lembrete de que a vida de qualquer pessoa pode mudar num piscar de olhos. Número 10. Em maio de 2008, Ava Winnow, ex-modelo de 60 anos, era casada com Hal Winnow, seu quarto marido, incorporador imobiliário. Eles se conheceram em Reno, Nevada, e assim que se viram, sentiram uma conexão, e não demorou muito para que se apaixonassem. Moravam juntos em Lawrenceville, Geórgia, levando uma vida de luxo, pois Hal era bem-sucedido e conhecido como milionário. A família descreve Ava como uma mulher cheia de vida, que era querida por todos que a conheciam, o que torna o caso dela ainda mais comovente. Mas no dia 1º de maio de 2008, tudo mudaria para os entes queridos de Ava. Em vez de trabalhar procurando inquilinos para lojas no shopping de Hal, ela ficou em casa após dizer que não se sentia bem. Mais tarde, naquele dia, ela foi encontrada sem vida por Hal na cozinha do casal e a polícia foi chamada. Eles constataram que ela levou um soco no rosto e, em seguida, foi perseguida pelo agressor na cozinha enquanto tentava fugir de casa. Infelizmente, ela não conseguiu escapar e sua vida foi tirada com uma lâmina afiada. A arma usada era tão afiada que os investigadores sugeriram que se tratava de um bisturi. A casa foi vasculhada, mas o agressor de Ava deixou poucas evidências, pois não foram encontradas pegadas, digitais ou DNA. Apesar dos melhores esforços de todos os envolvidos, começou a parecer que o caso ficaria sem solução. Meses depois, o escritório de Norcross do Atlanta Journal-Constitution recebeu uma nota feita com letras recortadas de revistas. O agressor de Ava disse que a amava e alegou que ela afirmou que poderiam ficar juntos. Dizia também que Ava odiava viver com Hal. O culpado achava que ela mentia e, segundo a carta, avisou que tiraria sua vida se não cumprisse a promessa feita a ele. Diz que Ava amava mais o dinheiro de Hal que o agressor e conclui: poderíamos ter sido muito felizes juntos. Hal ofereceu uma recompensa de $250 mil por informações, mas ninguém apareceu e ele morreu sem respostas. Várias pessoas se apresentaram para relatar que tinham visto um homem suspeito andando pelo bairro no dia em que o ataque aconteceu. E ele foi visto novamente depois que o crime foi cometido. Um retrato falado foi criado e divulgado, mas ninguém o reconheceu e ele não foi identificado. Como não havia sinais de arrombamento na casa, acredita-se que Ava deixou o agressor entrar ou ele sabia que ela estava sozinha em casa. Nunca encontraram evidências de que ela tinha um caso. E era quase certo que um homem havia cometido o crime, graças à força necessária para causar os ferimentos nela. Mas então o caso tomou outro rumo estranho. Depois que Hal faleceu, a família estava organizando seus pertences quando descobriu algumas fotos que os deixaram intrigados. Uma das fotos, de 1987, mostrava um homem muito parecido com o não identificado do retrato falado. Acredita-se que Ava e Hal conheciam o homem misterioso, mas o restante da família dele nunca o viu. Eles acham que o caso será resolvido se ele for identificado um dia. Se reconhecer o homem da foto, contate a linha de denúncias da polícia de Gwinnett pelo 7705-135-480. Número 9. Albert Kite, 55 anos, de Denver, Colorado, protagoniza um mistério iniciado em maio de 2004 que segue sem solução. Na época, Albert, ou Al, atuava na consultoria de engenharia Carter Douglas. Na manhã de 24 de maio, ele não foi trabalhar. Isso chamou a atenção do empregador, já que ele era considerado um funcionário exemplar, sempre pontual e comprometido com seu papel na empresa. Quando ele se atrasava alguns minutos, sempre ligava avisando. E como não houve nenhum contato dele, seu gerente tentou ligar para o seu celular e para o telefone de casa, mas não obteve resposta. Então ele resolveu contatar a pessoa de emergência de Al,
sua irmã Bárbara, conforme listado em seus contatos. Bárbara morava na Virgínia e não via o irmão há algum tempo, nem tinha falado com ele naquela manhã. Ela também tentou, em vão, entrar em contato com Al, e então foi decidido que a polícia precisava se envolver. Pediram uma verificação de bem-estar na casa dele, realizada mais tarde naquele dia. Como Al não atendeu a porta, eles a arrombaram, preocupados com sua segurança. A princípio, eles acreditaram que Al não estava lá, já que a casa estava arrumada e em ordem. Mas quando verificaram o porão, descobriram que algo horrível havia acontecido. Ele foi encontrado morto no chão e o cômodo tinha muito material biológico. Um dos investigadores descreveu como a pior cena de crime que ele já havia encontrado em sua carreira. Foi constatado que Al foi atingido na parte de trás da cabeça com um objeto pesado ao descer as escadas para o porão e, em seguida, teve as mãos e os pés amarrados. Depois, ele foi atacado com uma lâmina e morreu. Um legista disse que provavelmente faleceu 2 dias antes e parecia que o agressor foi deixado entrar na casa, já que não havia sinais de arrombamento. Mais tarde, veio à tona que Al havia alugado o porão para um novo inquilino e que ele mencionou que queria mover uma poltrona da sala de estar para o porão. Acredita-se que ele e o inquilino levavam a poltrona para baixo quando o homem decidiu atacá-lo. Em seguida, ele foi à cozinha e pegou um pouco da comida de Al. Depois ele dormiu na cama dele, tomou um banho e roubou algumas das suas roupas antes de finalmente fugir. Um vizinho relatou ter visto o homem sair no dia seguinte ao ataque. Ao analisar a casa, os peritos descobriram que o culpado limpou o local e as armas do ataque com água sanitária para evitar ser identificado. Também acharam um formulário de aluguel com o nome Robert Cooper, mas descobriram que era um pseudônimo. Os demais dados preenchidos eram falsos e inúteis. Após cometer o crime, o culpado usou os cartões de débito e crédito do Al para fazer compras. Os recibos dessas transações foram achados depois na caminhonete do Al, abandonada a um quarteirão e meio da casa dele. O caixa eletrônico usado pelo agressor forneceu a única pista concreta neste caso, já que ele foi capturado pela câmera do equipamento. Mas o rosto dele estava parcialmente coberto com uma máscara de esqui e ele nunca foi identificado. Nenhuma outra pista foi achada e o motivo do ataque segue desconhecido. Número 8. O caso envolvendo Lonnie Franklin Jr., que foi identificado como o serial killer Grim Sleeper, foi solucionado. Mas muitas perguntas continuam sem resposta, e a polícia divulgou uma série de fotos caso algum membro do público reconheça mais possíveis vítimas dele. Franklin cresceu em Los Angeles. Ele serviu nas Forças Armadas, mas foi dispensado desonrosamente após ser condenado por agressão em julho de 1974, antecipando seus crimes futuros. Nessa ocasião, ele cumpriu mais de 3 anos de prisão e veio à tona que ele e seus cúmplices tiraram fotos do ataque enquanto ele acontecia. Mas ele continuaria a cometer muitos outros crimes hediondos. Na década de 1980, autoridades temiam a ação de um serial killer em Los Angeles. O culpado sempre atacava mulheres afro-americanas vulneráveis, muitas das quais eram trabalhadoras de rua. A maioria das vítimas usava substâncias ilegais e, entre 1983 e 1985, ele matou ao menos 13 pessoas. Um ano depois, confirmou-se que ele atacou pelo menos outras 2 mulheres e foi criada a força-tarefa Southside Slayer. Uma recompensa de até $250 mil foi oferecida por informações, mas ninguém se apresentou. Com o aumento das vítimas, suspeitava-se de vários homens nos ataques, mas a falta de provas impediu confirmação. Como Franklin sabia encobrir os rastros, 2 desses casos foram atribuídos a outra pessoa. Mas em 2007, após a morte de Janisha Peters, foi encontrado DNA na cena do crime e ele foi ligado a outras 11 vítimas. A recompensa foi aumentada para $500 mil e o agressor recebeu o apelido de Grim Sleeper, devido ao fato de que ele fez uma pausa de vários anos antes de retomar suas atividades nefastas.
Uma testemunha relatou ter visto um homem se desfazendo de um corpo. E ele conseguiu fornecer ao operador do 911 a descrição do agressor e o número da placa, que foi rastreado até a igreja Cosmopolitan. Uma vítima que escapou descreveu Franklin aos investigadores, mas ainda assim não conseguiram identificá-lo. O passo seguinte foi focar no DNA coletado das cenas do crime. Quando não acharam correspondência exata, os investigadores buscaram correspondências familiares. Christopher, filho de Franklin, foi identificado como correspondência parcial e passaram a vigiar Franklin. Um policial disfarçado fingiu ser funcionário de uma pizzaria e, após Franklin comer lá, coletou seu DNA dos talheres, do prato e das bordas da pizza que ele usou. As amostras deram uma correspondência exata e ele foi preso. Ele foi acusado de 10 homicídios e condenado à execução. Mas ele faleceu enquanto estava encarcerado em 2020 e a causa de sua morte não foi divulgada. Número 7. Deve ser muito angustiante quando um familiar desaparece, mas deve ser ainda pior quando eles desaparecem em um país estrangeiro, nunca mais sendo vistos, que foi o que aconteceu no caso envolvendo Kelly Cribbs, de 27 anos. Kelly é originalmente de Brooklet, Geórgia, e passou a infância crescendo em uma fazenda onde aprendeu a amar a natureza e atividades como a pesca. Ela e sua meia-irmã Jennifer tinham um vínculo muito próximo e conversavam ao telefone com frequência. A família dela a descreve como uma pessoa muito feliz, que geralmente podia ser vista sorrindo, mesmo quando estava passando por momentos difíceis na vida. Ela gostava de trabalhar com crianças e idosos e era reconhecida por se destacar como auxiliar de enfermagem. Em 2006, ela se casou com Vince Batt, da Força Aérea dos Estados Unidos. Como é comum com casais de militares, eles se mudaram muito pelo país, pois Vince era transferido para várias bases da Força Aérea durante sua carreira. Eles acabaram tendo 2 filhos e a família se mudou para Okinawa, no Japão, em 2008, depois que Vince foi transferido para a base aérea de Kadena. Ela conseguiu manter contato com a família por videochamadas e revelou que eles se mudariam mais uma vez, ou para o Alasca ou para Alibajes. Ela acrescentou que estava animada com a mudança, mas então algo inesperado aconteceu. Em 26 de outubro de 2011, Kelly e os filhos foram a um culto fora da base às 19 horas e Vince se juntou a eles na igreja depois. Ela chegou em casa por volta das 8h45, mas Vince só chegou às 22 horas, pois ficou na igreja conversando com o pastor. Para sua surpresa, quando entrou em casa, não havia sinal de Kelly e o carro dela não estava mais estacionado no lugar de sempre. Ele entrou em contato com a família dela e informou que não conseguia encontrá-la. Suspeitaram de algo errado, pois as crianças ficaram sozinhas em casa, o que Kelly nunca faria por vontade própria. Um boletim de desaparecimento foi registrado na polícia e na base aérea de Kadena, naquela noite. Uma testemunha disse que a viu entrar na base às 8h35, enquanto ia para casa. O carro dela foi visto saindo da base às 9h11 e todas as tentativas de contato falharam porque seu telefone estava desligado. 3 dias depois, em 29 de outubro, o carro foi encontrado próximo a penhascos, no Cabo Zampa. Dentro, os investigadores acharam suas chaves, identificação, aliança e um bilhete que parecia ser a despedida de Kelly à família. Mas acredita-se que esse bilhete foi escrito por outra pessoa ou que Kelly foi forçada a escrevê-lo. Sua mãe, Janice, foi ao Japão e colocou cartazes para chamar a atenção para o caso da filha. Ela acreditava que Kelly foi sequestrada em casa e morta pelo agressor, mesmo nunca tendo sido encontrada. Qualquer pessoa que tenha informações que possam ajudar a resolver o caso de Kelly deve entrar em contato com o Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea, enviando uma mensagem de texto com a palavra AFOSSE e as informações relevantes para o número 274637. Número 6. O desaparecimento de Terry Petty e Ron Yakimchuk,
que ocorreu em 1973, é um caso que continua intrigando os investigadores, e eles pediram a ajuda do público para resolvê-lo muitas décadas depois. O caso deles começou em 12 de junho daquele ano, quando colocaram seus pertences no Fusca e foram para Montreal para o casamento do amigo Brian Campbell. Mas o casamento era apenas uma parada no caminho para o destino final deles, que eram as províncias marítimas, onde o casal esperava começar uma nova vida, depois de terem morado em Edmonton por vários anos. Eles haviam sido avisados sobre dirigir aquela distância em seu Fusca, já que ele já tinha visto dias melhores, mas eles não se deixaram desanimar. Antes de partirem, vários amigos se despediram deles, e um deles tirou a última foto do casal, mostrando-os no veículo com o colchão amarrado no teto. Eles deixaram o colchão na casa de um amigo ao sair e depois foram à casa de outro para pegar um caiaque, que ficou no lugar do colchão. No dia do casamento, perceberam que Terry e Ron não estavam presentes. Brian ficou decepcionado porque eles não apareceram. A preocupação começou quando relataram que o casal não foi visto nem fez contato com familiares após partir. Com o passar do tempo, sem nenhuma notícia deles, os amigos começaram a ficar cada vez mais preocupados. Um dos amigos deles decidiu verificar os registros da Comissão de Seguro-Desemprego para ver se eles estavam pagando o seguro-desemprego. E ele ficou ainda mais alarmado quando soube que eles não tinham pago e que a conta bancária conjunta deles não tinha tido nenhuma movimentação desde a última vez em que foram vistos. Eles foram registrados como desaparecidos, mas a polícia mostrou pouco interesse, acreditando que Terry e Ron apenas tinham começado uma nova vida e cortado contato com amigos e família. Eventualmente, 2 anos se passaram sem nenhum progresso, e os amigos deles começaram a especular sobre o que teria acontecido com eles. Alguns acreditavam que eles poderiam ter saído da estrada e caído no Lago Superior. Buscas e vasculhas na estrada a leste de Dryden não encontraram pistas ou marcas de derrapagem. Acreditou-se que respostas surgiriam ao encontrar um Fusca similar ao deles abandonado a leste de Dryden. Mas os registros mostraram que era de outra pessoa. As famílias do casal nunca receberam nenhuma resposta nesse caso, e não se sabe se a polícia chegou a fazer algo para encontrá-los. Número 5. Em 1981, o corpo de Selena Keough, 20 anos, foi achado sob arbustos perto de um conjunto de apartamentos em Montclair, condado de San Bernardino. Ela foi morta por estrangulamento após agressão brutal, sem testemunhas úteis. O agressor ficou anos sem ser identificado. Em 1986, o mistério cresceu quando Mary Dugan, de 22 anos, também foi encontrada morta. Ela foi deixada no porta-malas do próprio carro em Burbank, Los Angeles. Naquele momento, os investigadores não sabiam que os casos estavam ligados, mesmo sendo mortes idênticas. Com o tempo, técnicas investigativas e tecnologia ajudaram investigadores a avançar usando o DNA coletado nas cenas dos crimes. Ficou claro que o mesmo homem era responsável pelos 2 ataques. Eles usaram genealogia genética investigativa para identificar parentes do agressor que colocaram seu DNA no Banco de Dados Nacional voluntariamente ou após serem presos. Finalmente, um suspeito foi identificado. E em 2019, Horace Van Voltz foi preso. Ele foi rotulado como um assassino em série. Mas o advogado de defesa argumentou que, embora Van Voltz realmente tivesse entrado em contato com as 2 vítimas, ele não era o responsável por tirar suas vidas. Van Voltz disse que conheceu e passou tempo com várias mulheres na época e não se lembrava de ter visto as vítimas, embora não negasse, pois seu DNA estava nas cenas dos crimes. Anos depois, revelou-se que ele também era suspeito de matar uma terceira vítima, Jana Rowe, de 25 anos, encontrada morta em uma pilha de lixo. Infelizmente, ele nunca enfrentou as consequências por atacá-la, já que foi absolvido desse crime antes que provas de DNA fossem permitidas em qualquer julgamento, e um novo julgamento não pode ser realizado.
Van Voltz manteve sua inocência durante todo o julgamento, reiterando que pode ter se encontrado com as duas vítimas, mas que isso não provava que ele era o agressor. Mas seus apelos caíram em ouvidos surdos e ele foi considerado culpado. Ele recebeu 2 prisões perpétuas consecutivas, sem chance de liberdade condicional. Ele foi enviado para a prisão estadual da Califórnia, em Corcoran, e teve todos os recursos para reverter sua sentença negados. O caso dessas vítimas foi resolvido, mas o mistério sobre Van Voltz continua. Investigadores de Burbank pediram ajuda do público para identificar possíveis vítimas subsequentes. Durante a revista em sua casa, encontraram com Van Voltz várias fotos de mulheres que ele possivelmente atacou. Embora não confirmado, teme-se que muitas mulheres retratadas, não identificadas, tenham desaparecido ou morrido. No entanto, uma mulher se apresentou em 2020 para relatar que era uma das pessoas retratadas e que conhecia outra mulher que aparecia nas fotos. Ambas estavam bem e suas fotos foram removidas das cerca de 2 dúzias restantes. Número 4. Esta foto de um poço cavado à mão pode parecer comum, mas um desses poços em St. Albert, Canadá, pode esconder um segredo sinistro ligado ao sumiço de uma mulher de 83 anos. A família da desaparecida Ruth Clark forneceu aos investigadores 2 fotos dela, e elas foram publicadas na esperança de que alguém apareça com informações sobre seu estranho e não resolvido desaparecimento. O mistério teve início em 12 de novembro de 1990, quando a família de Ruth perdeu contato após um período sem notícias. Eles acionaram a polícia de Edmonton para uma verificação de bem-estar na casa dela em West Edmonton, e a polícia atendeu prontamente. Na época, Ruth morava com seu filho, Ronald, de 42 anos, que afirmou que também não a tinha visto. A família lhe informou que a última notícia dela foi 12 dias antes, em 1º de novembro, e que não sabiam para onde ela foi. O desaparecimento de Ruth foi incomum e logo suspeitaram de crime. Mas não havia como provar qualquer irregularidade, pois nenhuma evidência foi encontrada na casa. Ainda não está claro por que Ronaldo não notificou a polícia sobre o desaparecimento dela, mas vale ressaltar que ele não é considerado suspeito. Em determinado momento, foi anunciado que um suspeito havia sido identificado e que acreditava-se que Ruth não estava mais viva, já que provavelmente era vítima de homicídio. O nome do suspeito nunca foi divulgado e não se sabe se ainda é investigado. Os investigadores vasculharam poços cavados à mão ao norte de St. Albert, acreditando que o agressor de Ruth tirou sua vida e escondeu seus restos em um desses poços, embora não tenham revelado o motivo de irem até lá. Mas eles informaram que estão procurando por 2 poços específicos que ficam em uma propriedade rural. Eles acrescentaram que é uma área onde uma trilha passa por uma vegetação densa e que o poço teria entre 160 e 200 pés de profundidade. Sabe-se que um dos poços é revestido com tijolos, enquanto o segundo tem um revestimento de madeira. É provável que esses poços sejam muito difíceis de encontrar, já que não são usados há muito tempo e foram cobertos pela vegetação ao redor e outros tipos de detritos ao longo dos anos. Vários locais foram vasculhados ao longo dos anos desde o desaparecimento de Ruth, mas os 2 poços em questão continuam sendo difíceis de encontrar. Se souber de algum desses poços, contate o serviço de polícia de Edmonton pelo 7804-234-567. Número 3. Sempre há algum risco envolvido ao viajar para um país estrangeiro. Mas a maioria das pessoas espera voltar para casa renovada depois de um feriado e não tem medo de perder a vida enquanto explora uma área longe de casa. Infelizmente, esse não foi o caso para Regan Kelly, de 28 anos, cujo caso ainda está sendo investigado na Tailândia. Regan nasceu em Selsden, Londres, Inglaterra, onde foi supervisor de obras. Ele estava na Tailândia durante férias de um mês, quando desapareceu repentinamente em circunstâncias muito estranhas que ainda precisam ser explicadas. Regan já viajou para o exterior em várias ocasiões.
Segundo amigos e familiares, ele sempre fazia amigos rápido por ser acessível e sociável. Mas logo após fazer o check-in no albergue Mad Monkey, na ilha Phuket, ele desapareceu e não foi localizado até hoje. A grande preocupação da família e das autoridades é que ele foi visto correndo para fora de um bar na ilha na noite de 3 de janeiro. Imagens de câmeras de segurança, depois obtidas pela polícia, confirmaram isso. Testemunhas relataram ter visto Reagan com um homem desconhecido naquela noite. Acredita-se que o homem, também estrangeiro e de férias na ilha, nunca havia encontrado a mulher antes. Outras pessoas que estavam hospedadas no albergue afirmaram que as duas mulheres estavam no albergue naquela noite e que foram vistas conversando entre si por algum tempo. Mas o homem não estava hospedado no albergue e, portanto, presume-se que eles se encontraram em outro lugar antes de irem ao bar para tomar alguns drinks. Eles estavam no bar há algumas horas, quando se acredita que uma discussão começou entre eles. Nas imagens das câmeras de segurança, não há som, mas pelas ações deles, parecia que estavam tendo uma discussão acalorada sobre alguma coisa. A família de Reagan afirmou que dava para ver Reagan ficando cada vez mais irritado durante a discussão, e que a briga parecia estar escalando antes dele, de repente, sair correndo do prédio. Depois, ele foi visto correndo para a praia de Patong, seguido pelo homem desconhecido. Câmeras de segurança na praia mostraram Reagan correndo, e cerca de 15 segundos depois, o segundo homem pôde ser visto correndo atrás dele por motivos desconhecidos. No dia seguinte, a família recebeu a notícia trágica de que Reagan foi encontrado sem vida pelo instrutor de natação no oceano e sem roupa. Sua irmã, Lori, e o pai deles viajaram para a ilha para ajudar na investigação. Desde então, o caso esfriou e ainda não se sabe o que causou a morte de Reagan. Ainda não foi determinado sobre o que ele e o homem não identificado estavam discutindo. Alguns acham que ele caiu na água por acidente e não conseguiu voltar à margem, mas a família de Reagan suspeita de algo estranho e possível crime nesse caso. A teoria se apoia no fato de que o homem não identificado não apareceu para limpar seu nome. Quando foi visto saindo correndo do bar, ele usava a camiseta do Mad Monkey, shorts, boné de beisebol e carregava a mochila transversal com celular, entre outros itens. Nenhuma roupa ou pertence dele foi encontrado. O homem com quem ele estava é descrito como robusto. Na ocasião, ele usava shorts e camiseta branca enquanto corria atrás de Reagan. Diversos apelos foram feitos para que o homem se apresentasse, mas nenhum teve sucesso. Número 2. A polícia de Maryland divulgou imagens de câmeras de segurança de possíveis testemunhas do caso de Charles Joseph Reynolds, de 62 anos, encontrado morto em Silver Springs em 21 de dezembro de 2022. Naquela noite, Charles e família decidiram jantar fora. E ao chegarem ao restaurante, ele estacionou seu carro em uma garagem na Wayne Avenue. O jantar correu como planejado e então eles decidiram tomar um sorvete da Ben & Jerry's. Mas Charles decidiu voltar ao carro primeiro para guardar algumas sobras do jantar deles. Enquanto isso, o resto da família foi até a sorveteria Ben & Jerry's, onde esperaram Charles. Mas quando ele ainda não havia chegado vários minutos depois, eles começaram a se preocupar. Ao verificar o estacionamento, Charles foi encontrado morto em uma escada, tendo sido morto por arma de fogo. Estranhamente, nenhum do seu dinheiro ou joias foi roubado, então acredita-se que o roubo não foi o motivo, o que deixa muitas perguntas sem resposta. Seu carro também foi encontrado no mesmo local onde havia sido estacionado mais cedo naquela noite, e os investigadores não fazem ideia do motivo pelo qual ele foi atacado ou quem cometeu o ato. Em imagens que agora foram disponibilizadas ao público, 2 homens podem ser vistos na área. O primeiro está em uma cadeira de rodas, usando jeans, camisa xadrez, boné de beisebol e sapatos escuros. Também carrega 2 sacolas no pescoço. O segundo homem empurra o primeiro na cadeira de rodas, vestindo casaco, moletom branco, calças escuras e sapatos vermelhos e pretos. Vale destacar que nenhum desses homens é suspeito do incidente, mas acredita-se que possam ter presenciado o ocorrido naquela noite.
A polícia de Montgomery solicita que quem tiver mais informações ligue para 866-411-8477. Número 1. Quando a polícia divulga a foto de um suspeito, espera que ele seja identificado e encontrado. Mas esse não é o caso de Brian Thompson, que está na casa dos 50 anos e é procurado pelas autoridades. A foto dele foi divulgada como alerta, pois acredita-se que ele esteja pegando carona na Nova Zelândia. O público foi avisado que Thompson pode estar armado e perigoso, por isso não devem dar carona a ele se o encontrarem na estrada. E em vez disso, devem avisar a polícia sobre o paradeiro dele, para que ele possa ser detido. Em 15 de outubro de 2025, a polícia informou que Karen Gilbert Palmer, de 74 anos, foi atacada e morta em sua casa. Pouco depois, veio à tona que seu filho Brian Thompson estava foragido e que ele era o responsável por tirar a vida de Karen. A família dele contou aos investigadores que Karen cuidou de Palmer durante toda a sua vida. Ela já tinha trabalhado como enfermeira no passado e por isso cuidou dos pais idosos até que eles faleceram, o que nos dá uma ideia sobre sua natureza. O público também foi orientado a ficar atento a uma perua Mitsubishi ASX 1RX vermelha, modelo mais recente com placa QGU 91. Embora as autoridades não digam se o veículo é de Palmer, é improvável que ele esteja dirigindo, pois acredita-se que esteja pegando carona para fugir. Barbara Evans, sobrinha de Karen, disse à polícia que ela e Karen frequentemente conversavam sobre Palmer e seus problemas de saúde mental. Ela disse a Barbara que ele teve comportamentos preocupantes nas últimas semanas, que só pioraram com o tempo. Mas ela não parecia preocupada com a própria segurança. Segundo mensagens trocadas entre as duas, Palmer era um dependente químico em recuperação. E ela achava que seus problemas de comportamento começaram quando ele parou de usar drogas. Ele começou a ficar progressivamente mais agressivo nos dias que antecederam o ataque. Ela também contou para Bárbara que ele estava planejando viajar para fora da cidade de ônibus no dia 15 de outubro, já que ele precisava de uma pausa das pessoas ao redor dele. Ela estava animada para que Palmer fosse embora, assim ela também poderia ter uma pausa, mas ele tirou a vida dela antes de fugir. Não se sabe o que causou o ataque, mas presume-se que Karen e Palmer discutiram por algum motivo e que ele perdeu a cabeça antes de tirar a vida dela. A família dele pediu que ele se entregasse às autoridades para receber ajuda para seus problemas mentais e para que eles tivessem encerramento. Se você viu Palmer, entre em contato com a polícia pelo número de emergência 111. Obrigado por assistirem, pessoal. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Ty de Notts e eu vejo vocês no próximo vídeo.